De onde veio esse amor pelos ônibus? Tudo começou com as fichas. Com as fichas, eu comecei a observar as empresas e, com isso, a identidade visual das mesmas. E da identidade visual, diga-se, a pintura de cada empresa. E eu comecei a perceber que, de tempos em tempos, algumas empresas mudavam a cor, mudavam a sua identidade visual. Então, eu tenho essa maquete aqui, feita pelo Ricardo Avelar, tá? Com muito carinho, especificamente para mim, tá? Com esse protótipo aqui da época em que era a pintura do Jacob Ará, né? Várias empresas do Rio tinham essa pintura e só mudava a detecção do detalhe da cor em volta, né? Várias empresas de ônibus tinham essa mesma identidade visual, sendo que Brasil Lisboa era o detalhe verde, a Acari era o detalhe azul claro, a Tijuquinha era o detalhe azul escuro, a Alfa era o detalhe vermelho, a Pégaso era o detalhe laranja, ou seja, todas com as barras coloridas, mas só mudavam, e eu achava aquilo interessantíssimo, né? Então, começou a haver uma atenção maior para a identidade visual e essas mudanças, né? E eu comecei a estudar essas mudanças. Então, hoje, o que mais me atrai são as identidades visuais. Só que outra coisa que eu comecei a perceber, principalmente depois do site CIA de ônibus, né, eram as diferentes carrocerias. Aí eu volto lá para o início da década de 70, quando o 474 vinha, ele ainda na pintura portuguesa, né, na pintura vermelha com a faixa verde, prata e com a faixa vermelha, eu era capaz de ficar no ponto do ônibus, tá, esperando passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ônibus para pegar o ônibus novo que tinha chegado, né? Então tinha um onúfio, que eu chamava na época de quadradão, porque todos os ônibus eram meio arredondados, e aí a Metropolitana fez o onúfio, que era um ônibus mais quadrado, tinha os quadradinhos na lateral com o número, então tinha a capelinha em cima com o 474 do lado, era uma coisa diferente. Eu ficava esperando muito tempo para pegar esse ônibus novo. Eu comecei a ver que tinham diferentes carrocerias também, né? E isso passou a ser outro parâmetro diferencial. Eu tenho muitos amigos que se identificam muito também por chassi. Se é Volvo, se é Mercedes, entendeu? Se é 1721, 1722, se é 1350, eu nem sei direito o número dos chassis. O número do chassi não é uma coisa que me atrai tanto, né? O que mais me atrai realmente seria a identidade visual e a carroceria do ônibus. Carroceria, quando a gente fala, Caio, Marco Polo, Ciferal, Metropolitana, Sermava e etc. Eu tenho um interesse muitíssimo maior, tá, em ônibus metropolitano, em ônibus urbano. A minha esposa briga muito comigo, porque ela fala assim, pô, mas os ônibus de viagem são muito mais bonitos. Sim, são muito mais bonitos. Mas eu sempre tive aquela atração pelo ônibus urbano, pelo ônibus que circula, o ônibus que a gente pega todo dia.